Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoins, podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E fica ligado no episódio de hoje, que hoje tem muita notícia, muita novidade no mercado. Nesse momento, cada unidade do Bitcoin está acima dos 71 mil dólares, com uma alta nas últimas 24 horas de aproximadamente 7%. Mas, sem sombra de dúvida, dos principais criptoativos, a maior surpresa, digamos assim, é a valorização nas últimas 24 horas do Ethereum, que é o segundo maior criptoativo do mercado. O Ether, nas últimas 24 horas, está com uma valorização de 22%, sendo cada unidade cotada nesse momento a 3.800 dólares. Essa alta teve um motivo, e um motivo que a gente vai chegar já nesse episódio. Mas antes de falar sobre esse motivo, a gente precisa falar dos ETFs de Bitcoin Spot. O dia de ontem foi mais um dia extremamente positivo para todos os ETFs de Bitcoin Spot. Até o da Grayscale teve uma entrada de cerca de 130 Bitcoins. O da BlackRock, que é o segundo maior do mercado, teve uma entrada de 930 Bitcoins. Se a gente somar todos os ETFs de Bitcoin Spot, a gente teve um saldo positivo de 3.517 BTC. Até mesmo dois dos ETFs de Bitcoin Spot de Hong Kong tiveram entrada. O da Bozera Hashkey, inclusive, teve uma entrada de 95 Bitcoins, o que é bastante expressivo para o tamanho dele. Então a gente tem visto um movimento cada vez maior de entrada de institucional nesses ETFs. E isso, inclusive, é algo que a gente percebe até o motivo da semana passada. Esses produtos de investimento baseados em criptomoeda viram uma entrada significativa, voltaram a ver essa entrada significativa ao longo da última semana. De acordo com os dados da CoinShares, os produtos de investimentos em ativos digitais acumularam cerca de 932 milhões de dólares entre 13 de maio e 17 de maio, impulsionados principalmente por uma resposta imediata ao relatório de índice de preços ao consumidor, que é CPI, a sigla em inglês, dos Estados Unidos, que parecia mostrar que as pressões inflacionárias estavam se moderando novamente. Apesar dos maiores fluxos de entrada, os volumes semanais permaneceram relativamente baixos, em 10,5 bilhões de dólares, em forte contraste com os 40 bilhões de dólares observados em março. Abre aspas. Curiosamente, os fluxos de entrada foram uma resposta imediata ao relatório do CPI, que foi menor do que o esperado na última quarta-feira, com os últimos 3 dias da negociação da semana representando 89% do total dos fluxos, destacando nossa visão de que os preços do Bitcoin se reacoplaram às expectativas da taxa de juros. Ou seja, essa grande demanda dos institucionais e consequente aumento de preço do Bitcoin foi relacionado justamente com esse relatório da CPI dos Estados Unidos. E falando ainda sobre os ETFs, o CEO da Grayscale renunciou, que é o Michael Sonnenshein, ele renunciou ao cargo de CEO da Grayscale Investments. O Michael será substituído pelo ex-executivo do Goldman Sachs, Peter Mintzberg, a partir do próximo dia 15 de agosto. Até então, o diretor financeiro da Grayscale, o Edward McGee, liderará a empresa interinamente como principal executivo. O Barry Silbert, que é fundador e CEO da Digital Currency Group, que é a matriz da Grayscale, escreveu em uma postagem no dia de ontem no seu Twitter: enquanto posicionamos a Grayscale para sua próxima fase de crescimento, estamos empolgados em dar as boas-vindas a Peter Mintzberg como CEO da Grayscale a partir de 15 de agosto. Vindo do Goldman Sachs, Peter tem mais de 20 anos de experiência em grandes gestores de ativos, incluindo BlackRock, Oppenheimer Funds e Invesco. Fundada em 2013, a Grayscale está entre as empresas de gestão de criptoativos mais proeminentes do mundo, com mais de 50 bilhões de ativos sob gestão até setembro de 2021. E a gente vê que esse ano o ETF de Bitcoin Spot da Grayscale está diminuindo, mas de qualquer forma faz parte da estratégia da companhia, porque ele está diminuindo por causa das suas altas taxas de administração. Enquanto o da BlackRock, o da Fidelity, da Bitwise tem cerca de 0,2% ou 0,3% de taxa de administração, o da Grayscale é 1,5%, ou seja, faz parte da estratégia deles essa desinflada que está acontecendo. E voltando agora a falar do Ether, o Ether nas últimas 24 horas está tendo uma valorização superior a 20%. É claro que isso também é porque as criptomoedas, de uma forma geral, estão valorizando, só que o Ethereum está tendo uma performance superior à maior parte das criptomoedas, inclusive ao próprio Bitcoin. Para vocês terem uma ideia, se a gente olhar no CoinMarketCap, que é o Index Price, o Ethereum está na 5ª posição do ativo que mais subiu nas últimas 24 horas. E geralmente essas primeiras posições são lideradas pelas meme coins, porque elas apresentam uma volatilidade maior. Mas qual foi a causa justamente dessa alta volatilidade do Ethereum? E a causa está sendo
uma mudança de otimismo em relação à aprovação de um ETF de Ether Spot. De acordo com os analistas de ETFs da Bloomberg, o Eric Balcones e James Seyfarth, houve conversas de que a CVM americana, que é a SEC, está pedindo aos solicitantes que acelerem seus arquivos 19B4. Ou seja, é um arquivo que precisa para ter aprovação e a SEC está conversando com os solicitantes sobre isso. Isso levou a dupla a aumentar as suas probabilidades de aprovação de 25%, ou seja, de improvável, para 75%, como não só possível, como provável. Na Polymarket, que é uma plataforma de apostas descentralizadas, as possibilidades de um ETF de Ether à vista aprovado aumentaram de 11% para 54%. E essas conversas justamente fizeram que o mercado tivesse esse boom, né? Só o rumor dessas conversas fizeram que o mercado tivesse esse boom. E essa notícia surgiu dias antes da decisão da SEC sobre o pedido de ETF de Ether à vista da VanEck, que é no próximo dia 23 de maio. No entanto, Seyfarth, que é esse analista da Bloomberg, deixou claro que os 19B4s aprovados devem ser acompanhados por declarações de registros S1 assinadas para que os ETFs de Ether sejam lançados. Ele disse que poderia levar semanas ou até meses para que as S1 fossem assinadas, mesmo que os 19B4 sejam aprovados nessa semana. Isto dito, se estivermos corretos e vermos essas aprovações teóricas mais tarde nesta semana, deveria significar que as aprovações de S1 são uma questão de quando, não de se. Ou seja, eles realmente ficaram bem mais otimistas do que estavam antes. E falando ainda em otimismo, o que a gente vê também é um movimento de ajuste em torno das solicitações. A Fidelity, por exemplo, alterou também a sua proposta de ETF de Ether para excluir o staking. Isso aparentemente foi após uma conversa com a SEC. Ou seja, a gente pode estar se aproximando sim de uma aprovação de um ETF de Ether à vista. No episódio de ontem eu tinha falado que os analistas comentavam que era mais provável que a gente visse isso a partir ali do início de 2025, mas aparentemente os ventos mudaram e mudaram para um lado melhor. Mas naturalmente a gente vai acompanhar tudo de perto e vai trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no episódio de amanhã. Valeu!